Olha aí, agora a gente tem essa colher de chá de gravar a aula, mas quando a gente voltar para presencial, não tem essa colher de chá, não. Quando chover, vocês têm que pegar o intercampus. Olha aí, o Amirado tá certo. Estudar nesse friozinho é melhor ainda, melhor nesse friozinho do que no calor, né? Do que a gente assistindo a aula todo suado, e que é ruim. Agora, com esse friozinho, é bom demais. Peguem lá o café preto para acordar. Quem ainda não acordou, quem ainda está meio dormindo, pode pegar lá o café preto, que a gente já começa a aula. Então, gente, na semana passada eu deixei a aula gravada para vocês, né? E aí pedi para vocês fazerem o protótipo da disciplina, o protótipo do sistema que vocês estão fazendo a proposta. Já olhei lá no Classroom e vi que acho que nós temos 9 entregas. Dessas 9 entregas, eu não sei dizer se... eu fui só olhando as telas e não vi quais são em dupla e quais não são, né? Mas não tem problema. Eu vi que alguns gravaram vídeo também, como eu tinha dito, que quem pudesse para já deixar o vídeo pronto. O que a gente vai fazer? Eu anotei aqui o nome de 3 para pedir para apresentar, se puder, aqui para a gente. Para a gente não alongar tanto a aula, eu já recebi, não vou pedir para todos apresentarem, mas todos têm que entregar lá. A professora ainda não entreguei, foi corrida essa semana, não deu tempo. Como eu disse, o importante é sempre fazer. É sempre fazer. Claro que quem entrega no prazo vai ter sempre uma pontuação maior do que quem não entregou no prazo. Mas entregar, se perder o prazo por algum motivo, é melhor entregar atrasado do que não entregar. A professora não deu tempo de eu não entregar agora, entrega durante a semana. Só que já sabe que vai acumular ele com mais a tarefa que eu vou deixar no final da aula. Aí, exatamente, Ramon, antes tarde do que nunca. O Sávio pediu aqui como é que deve ser apresentado. Só a dinâmica das telas mesmo, sabe? Só abrir o PDF, que eu vi que a maioria de vocês fez utilizando o Proto.io e gerou o PDF das telas. Aí só mesmo mostrar, olha, essa aqui é a tela de cadastro de usuário, essa aqui é a tela que vai ser de notificação. Só mostrar mesmo, sabe, fez no Figma. Eu acho que eu vi no Figma e vi muitos do Proto.io também, dos que entregaram. Estava olhando aqui antes de começar a aula. Então, vamos lá. Dos que eu anotei aqui, o Ramon, ele deixou o vídeo gravado. Então, eu não vou chamá-lo, porque eu já assisti o vídeo dele todinho, 7 minutos. Muito bom, Ramon. Vou chamar aqui, deixa eu ver quem vai ser meu primeiro aqui. O Sávio, já que o Sávio perguntou, tens como compartilhar a tua tela, Sávio? Eu vou parar aqui o meu compartilhamento. Aí tem uma setinha aqui embaixo, do lado da mãozinha, que é apresentar agora. Aí tu escolhes a janela e apresenta o PDF. Agora, quando eu chamar a pessoa, se vocês não puderem, porque está com algum problema de áudio, está com algum problema, não consegue compartilhar a tela, não tem problema, porque eu já vi que vocês entregaram. Só uma a mais mesmo para que outros possam conhecer também as telas que vocês fizeram, tá? Então, não tem problema não, se não conseguir apresentar. Não fique nervosos, que estando lá no Classroom é o que mais importa, até porque hoje ainda não é o dia de avaliação pela apresentação. Sabe, estou esperando, vou colocar aqui um outro nome aqui, deixa eu só olhar, que é para já, que vai vir depois do Sávio, já vai se preparando. Deixa eu ver aqui outro nome que eu tinha anotado, deixa eu ver se está aqui com a gente. Não, o Daniel não está aqui com a gente. O próximo, nós temos, deixa eu ver aqui. Porque por algum motivo sumiu. O Wesley, deixa eu ver se o Wesley está aqui. Não, também. Depois eu falo outro nome. A gente já está vendo a tela. Alô? Já estamos vendo, sabe? Okay. Pode nos mostrar, pode apresentar. O trabalho que eu fiz com o Salomão
Ele segue a linha da proposta que foi proposta pela professora, que é um sistema de monitoramento de entrada e saída, que notifica os casos de Covid. Então, aqui tem a tela de login, que o usuário vai cadastrar com o e-mail e a senha. Cadastrar não, vai logar. Aí, aqui tem a tela de cadastro, que ele vai cadastrar. Era pra gente ter colocado uma opção de funcionários, mas a gente colocou só o docente e o discente. Pode arrumar isso depois. Aí é cadastrado com nome, número de matrícula, o número do cartão do SUS, e-mail, senha, aí faz o cadastro. Essa é a tela inicial do aplicativo, que mostra os campos e a lotação. Aqui, e scrollando mais para baixo, na hora que o usuário chegar no campus, ele vai dizer qual campus ele está, vai gerar um QR Code. Nisso, o porteiro que está na hora, ele vai pegar e escanear esse QR Code que vai mandar para o servidor, né, dizendo que ele está lá e vai incrementar na lotação aqui. Essa aqui é a tela do administrador que gerencia esse sistema, ele cadastra a ocorrência de casos, ele consulta o status do campo, já vou mostrar essa tela, e ele cadastra ou exclui usuários, né? Ele cadastra aqui, mas tem que confirmar as coisas. E também ele consulta os alunos que estão no campus. Essa aqui é a tela dos usuários que estão usando o aplicativo, que tem aqui, por exemplo, o nome, a matrícula e o curso. Nessa outra tela é a tela de cadastramento de casos, por exemplo, aqui o Márcio Oliver, o Salomão, ele pegou Covid dia 25 e ele frequentou o campus Tapajós nos últimos 30 dias. Aí colocou o sininho aqui que é para alertar. Aqui seria os status do campus, se ele está aberto ou está fechado. Eu acho que o Salomão apagou aqui sem querer, mas era para ter um aberto aqui também. E porque ele foi o último que mexeu, né? Aí tem a lotação atual, o número de ocorrências totais que tiveram no campus e o número de ocorrências nos últimos 30 dias. Aqui é a última tela que a gente fez, que é de gerenciamento de usuários. Também subiu a matrícula aqui. E aqui também é bem parecido com essa tela aqui. Ah, faltou uma informação que era dizer em qual campus é isso. Essa aqui é o registro de quem está no campus. Tem uma hora aqui dizendo a hora que entrou. É só isso. Show, sabe? Muito bom. E aí, pessoal, depois vocês podem até escrever no chat, ou abrir o microfone se quiser. A minha pergunta para vocês, se vocês não acham que quando a gente começa a prototipar, clareia um pouquinho o sistema que a gente está propondo. Então, uma coisa é a gente começar a escrever sobre ele, fazendo aquele documento de visão com necessidade e funcionalidade. Mas quando a gente começa a fazer as telas, é interessante que a gente também começa a ter mais ideias do que deve ter naquele sistema. Então, a gente começa a propor coisas que, muitas vezes, quando a gente estava só escrevendo no papel, a gente não consegue propor porque ainda está um pouco mais distante. Para o usuário, e eu aqui, teoricamente, sou usuária, venho da apresentação do Sávio, começa a ter mais uma ideia também de como é que vai funcionar esse sistema. E quando a gente faz isso e apresenta para um cliente, ele consegue dar mais pitaco. Aí viu que quando o Sávio apresentou, ele disse, faltou aqui colocar o campo. Qual é o campus onde está aquele usuário, né? Qual é a unidade. Aí o cliente assistindo podia dizer, olha, que tal se tivesse até a sala também, se a gente conseguisse controlar cada ambiente, não somente o campus, mas saber quem acessou cada sala. E é assim que começa a licitação de requisitos. Quando a gente traz a figura, as imagens, tanto a gente, no primeiro momento, consegue compreender melhor, quanto o nosso cliente também consegue olhar e consegue já imaginar o sistema dele. A gente está trabalhando com um protótipo de média fidelidade.
Vocês viram lá no vídeo que tem 3 tipos, né? O de baixa fidelidade, o de média fidelidade e o de alta fidelidade. E o que é isso? O de baixa fidelidade é quando a gente está numa conversa com o usuário e começa a desenhar as telas mesmo. Se a gente tem habilidade de desenho, a gente consegue já começar a rascunhar como funcionam as telas para ele. Para ele já ajudar a nos fornecer mais informações sobre o sistema que ele quer. O de média fidelidade foi o que eu pedi para vocês, que é quando a gente utiliza um software de prototipação. E aí vocês usaram vários, né? Teve gente que usou Proto.io, Figma. A gente consegue fazer isso até no PowerPoint, qualquer, até no Paint, se a gente tiver um pouquinho mais de habilidade para utilizar. Claro que tem menos recursos, né? E aí a gente consegue fazer isso, mostrar para o usuário algo mais parecido com o sistema que ele está pedindo para a gente, ele consegue também nos colocar mais informações. E o de alta fidelidade é aquele que já vai se transformar no próprio sistema. Então, eu tenho habilidade de programação, sou designer, trabalho muito bem já com front-end, utilizando uma determinada linguagem de programação, Python, por exemplo. Em vez de ir desenhar essas telas no software de prototipação, eu já faço essas telas usando a linguagem de programação. Só que, claro, quando eu clico no botão salvar, ainda não salva. Quando eu aciono as funcionalidades, elas ainda não têm o código para fazer, mas já são as telas. Aí eu não jogo fora. Aí quando o cliente aprova, diz, é isso mesmo que eu quero, aí eu vou fazer funcionar aquelas telas de verdade. É uma forma também de prototipar. Só que essa forma, quando eu faço utilizando já um protótipo que não vai ser jogado fora, que a gente chama de prototipação evolucionária, como tem lá no vídeo, o problema dela é que ela leva mais tempo. É claro que eu vou levar muito mais tempo para fazer as telas, mesmo que elas ainda não tenham o código para que elas funcionem efetivamente, do que se eu utilizar um software de prototipação como esse. Como que vocês utilizaram, que você deve ter visto que é bem só do arrasta e vai os componentes, e aí ele já dá uma ideia de como vai ser a tela. Se eu não tiver muito tempo, o ideal é que eu já faça esse tipo de prototipação. Se eu tiver um pouco mais de tempo, se eu tiver habilidade de programação, o ideal é utilizar o evolucionário, porque eu não jogo fora, né? Eu vou depois transformá-lo na tela da vida real. Vou chamar só mais uma apresentação aqui, aí a gente segue com a aula de hoje. A aula de hoje, ela vai ser uma continuidade. Vocês já fizeram o documento de visão, vocês já fizeram as telas desse sistema. Agora a gente vai pensar em mais 2 documentos, a gente vai conhecer mais 2 documentos de requisitos que são utilizados nessa fase de especificação. Deixa eu olhar quem é que está aqui na sala. Daniel, você pode apresentar o seu para a gente? Tem como abrir o vídeo, compartilhar sua tela e abrir o fone? Daniel está aí? Já que o Daniel não está. Oi, Daniel. Consegues fazer uma demonstração? Então tá, vou fechar aqui minha câmera e o microfone para te compartilhar o teu com a gente. Ó, já está aí, do Daniel. Já está aparecendo? Já sim, Daniel, pode falar que a gente já está vendo. Tá bem. O meu é o FOPA Previne, que eu denominei no projeto app. E aqui é a prototipagem dele. De média fidelidade, né? Como a professora já disse. E aqui está a tela de login, a primeira, né? A tela do usuário, quando ele vai logar. E ele usa o username e o password, que é a senha e o login. No caso, ele pode entrar com um cadastro feito ou continuar também com uma conta do Google. E aqui é a segunda tela, no caso a tela de cadastro, onde ele cadastra o nome, a vacina, qual ele tomou, e o nome do curso e o campus em que ele está no momento. Aí ele envia essas informações para o administrador.
Aqui a terceira tela é referente aos locais, onde ele está nos locais da UFOP. Né? Aqui ele escolhe o campus, nessa barra de rolagem, que não dá para ver, mas quando o prototipagem, botei lá o Rondon e o campus Tapajós. Só para dar um exemplo. Aí ele escolhe o campus e escolhe o local, para ver se tem algum caso, alguma informação desse local. Aqui tem alguns locais, biblioteca, restaurante, auditório, laboratórios, as salas de aula e as salas administrativas. Logo em seguida tem a tela de orientações, onde tem orientações do Ministério da Saúde, das secretarias, para obter informações acerca do Covid-19 e como se prevenir desses casos. E logo mais abaixo tem uma tela de reporte, onde eu posso reportar casos de Covid-19 em determinado ambiente. Então, eu escolho o ambiente e faço um reporte. Ou também eu posso reportar caso falte algum item de higiene, de prevenção que esteja faltando em determinado local, eu também posso mandar o reporte para o administrador. E essa aqui é mais uma tela de ver como funciona o aplicativo, uma barra de rolagem ao lado, né? Onde eu posso acessar cada uma das telas anteriores, cadastro, locais, o reporte e orientações. E mais abaixo aqui um exemplo, por exemplo, das notificações, quando chega no aparelho quando está cadastrado. Aqui ele já informa um caso confirmado em determinado local, no caso laboratório, e algumas informações de segurança ou de prevenção ao usuário. Bom, são essas as telas que eu fiz acerca do protótipo, professor. Show, Daniel. Muito bom. Então, turma, a ideia de pedir para alguns apresentarem é também porque quando a gente vê o protótipo do outro, às vezes tem uma funcionalidade que o outro pensou e a gente não pensou, ou a gente vê uma forma mais visualmente mais interessante de apresentar uma determinada informação. Então, o protótipo ele tem esse objetivo de ser uma primeira carinha da apresentação para o usuário, né? Para dar um gostinho de como vai ser o sistema que ele está querendo, que ele está solicitando. E ele é muito importante também para o analista de requisitos, porque principalmente quando o software, o sistema que o analista de requisitos ele está propondo é de um negócio que ele não conhece muito, é importante também porque aí o usuário ele consegue passar mais informações. E o protótipo também ele vai nos ajudar no assunto que a gente vai ouvir hoje. Qual é o assunto que a gente vai ver hoje? Chama-se regra de negócio. Regra de negócio são os requisitos que eles vão trazer algumas restrições de comportamento do sistema. Por exemplo, quando tem ali a tela de cadastro de usuário. Quem colocou ali o campo CPF? Provavelmente o sistema ele vai ter uma regra que eu só posso inserir CPFs válidos. O que é isso? Essa regra que diz que o sistema só pode colocar um CPF válido. Isso é uma regra de negócio. Ou vocês devem ter regras do tipo, somente o administrador pode acessar determinada tela, ou somente o administrador pode cadastrar uma determinada informação. Isso são regras de comportamento do sistema. Isso são as regras de negócio, que é o assunto que nós vamos ver hoje. E aí fica mais fácil eu pensar nas regras de negócio do sistema a partir do momento que eu já comecei a pensar nas telas dele. Porque, no geral, as regras de negócio, elas estão atreladas às funcionalidades. Né? Por exemplo, envio, pensando no bom dia, Wesley. Pensando no WhatsApp. A internet voltou agora, é isso. Estou até com medo. Se eu cair, pessoal, me esperem eu voltar, porque eu estou na WSP, e aí o tempo está ficando muito feio. Se começar a chover, eu tenho certeza que vai cair, mas aí eu roteio e entro pela rede do celular. O Wesley está perguntando, o Lucas
tá tristinho com a WSP. Eu tô a WSP, mas é todas, né? É só porque aqui é a WSP, mas a gente sabe que todas são meio problemáticas e tem medo de chuva. Wesley, eu escolhi 2 aleatoriamente para apresentar, para a gente não tomar tanto tempo da aula, mas pode colocar as telas, pode não, todos devem colocar as telas lá no Classroom, que eu vou ver todas e dar o feedback de todas. Só que só para a gente não levar tanto tempo da aula, eu escolhi 2 aleatoriamente aqui para fazer a apresentação. Não foi todo mundo que apresentou, não, tá? Sim, aí voltando, aí o nosso assunto de hoje, que são as regras de negócio, eles ficam mais fáceis para a gente começar a pensar nelas quando a gente já tem as telas prontas. Que a gente começa a pensar, tem uma regra aqui. Aí eu ia dar o exemplo lá do WhatsApp. Quando a gente vai enviar foto, por exemplo, no WhatsApp, para um grupo ou para outra pessoa, a gente consegue enviar a quantidade que a gente quer de fotos? Não, né? Tem um limite. Antes eu sei que eram 10, mas eu acho até que aumentou. E aí tem uma regra lá no WhatsApp. Você só pode enviar até, no máximo, 10 fotos por envio. O que é isso? É uma regra de negócio. São as regras de comportamento do sistema, que vai dizer como é que as telas do meu sistema vão funcionar. Esse é o assunto de hoje, regras de negócio. Como o assunto glossário, ele é um assunto bem rapidinho, a gente juntou, para a gente ter na aula de hoje regra de negócio e glossário, que vocês vão ver que glossário é coisa rápida, que a gente mata em 5 minutinhos, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre regras de negócio e glossário, que são mais 2 novos documentos, ou como é chamado em requisitos, 2 novos artefatos, que são utilizados também nessa atividade de licitação de requisitos. Então, o que a gente já viu na disciplina nesse pouco tempo? A gente viu o documento de visão, né? Que é o que vocês já entregaram na primeira aula. Depois a gente viu o protótipo da interface com o usuário, que foi a entrega de vocês de hoje. E hoje a gente vai ver regras de negócio e glossário. Depois, nas próximas aulas, a gente vai conhecer requisitos não funcionais, casos de uso e diagrama de casos de uso. Mas, por enquanto, vamos ver aqui regras de negócio e glossário, que é o alvo da nossa aula de hoje. E aí, quando a gente está fazendo requisitos, nós temos 2 figuras que são envolvidas no início. No caso da disciplina, vocês são todas 2. Vocês são tanto o analista de sistema quanto o projetista de interface. O que é o trabalho do analista de sistema? Ele levanta os requisitos do sistema, que é algo que vocês já começaram a fazer. Aí depois ele detalha a especificação de casos de uso. Isso vocês ainda vão fazer. Em paralelo a isso, o projetista de interface faz o protótipo. Isso aqui vocês já fizeram. Porque vocês estão fazendo o papel dos 2. Vocês estão sendo tanto analista de sistemas quanto projetista de interface. Então, vocês já começaram o levantamento de requisitos, já fizeram o protótipo de interface, aí depois vocês vão especificar casos de uso, estruturar o modelo de casos de uso e revisar os requisitos. Isso nas próximas aulas. Hoje, a gente vai continuar no levantamento de requisitos, mas fazendo regras de negócio e glossário. Certinho? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é essa regra de negócio. Vocês vão ver que é algo bem simples, mas que faz com que a gente tenha que pensar um pouquinho mais no sistema que a gente está propondo. Bom, o requisito de software, eu falei para vocês antes que ele tinha os requisitos funcionais, que seriam todas as funcionalidades do sistema. E aí, a gente começou a escrever essas funcionalidades lá no documento de visão, vocês fizeram o protótipo de telas delas. A gente também tem os requisitos não funcionais, que a gente vai ver na próxima aula, e que ele é relacionado a algumas restrições do sistema, mas na linha de usabilidade, na linha de capacidade do sistema, na parte de segurança, definir quais são os sistemas operacionais que o sistema vai funcionar. Então, os requisitos não funcionais são restrições tecnológicas do sistema. Além dos requisitos funcionais e dos requisitos não funcionais, a gente também tem essa regra de negócio que a gente vai ver na aula de hoje. Se vocês olham um sinal de trânsito como esse, um semáforo como esse,
qual é a regra de negócio que tem aqui por trás desse semáforo? Qual é a regra que vocês, ao olharem essa imagem, vocês conseguem identificar? Pode escrever, pode abrir o microfone e falar. Passa no verde. Tá, o Ramon disse aqui uma regra que ele... E no vermelho? No vermelho faz o quê? Não passa no vermelho. E no amarelo fica atento, né? Aí o Sávio diz também apenas uma cor por vez. Sim, tem isso também, só uma cor por vez. Aí o Ramon disse que passa no verde, não passa no vermelho. Mas se eu for um pedestre, eu passo no verde? Tá no verde, eu passo? Acelera na amarelo. Esse passa no verde, se eu for um automóvel, se eu for uma moto, ok, né? Mas se eu for um pedestre, eu posso passar no verde? Não, né? Se eu for um pedestre, quando tiver verde, eu tenho que parar. Agora, se eu for um automóvel, quando tiver verde, eu vou passar. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? É que uma mesma regra de negócio, ela pode ser diferente de acordo com o perfil. Então, para o pedestre, o vermelho é permitido atravessar. Agora, para o automóvel, se estiver vermelho, ele vai parar. Isso nos traz o entendimento de que regra de negócio, ele modela um determinado comportamento do sistema, só que esse comportamento ele pode variar de acordo com o perfil. Por exemplo, lá no SIGA, vocês podem lançar a nota de vocês, vocês podem entrar no sistema e dizer, olha, na disciplina de cálculo eu tirei 10. Não, né? Bem que vocês queriam, né? Mas o professor de cálculo pode ir lá e lançar a nota de vocês. Agora, eu sou professora de requisitos, eu posso ir lá na disciplina de cálculo e... Gente, está começando aqui um tempo bem feio. Eu vou parar só um pouquinho aqui para fechar a janela antes que leve tudo aqui, tá? Só um instante. Voltei, gente, era só porque ia levar tudo aqui. Então, seguindo. Dependendo do usuário, o sistema ele pode assumir um determinado comportamento. Isso que define são as regras de negócio. Então, a gente estava falando lá do SIGA, né? Tem uma regra de negócio que diz somente o professor da disciplina pode lançar a nota para o aluno. Isso é uma regra de negócio. E se um outro professor de outra disciplina for tentar lançar, nem vai aparecer. O que é isso? São as regras de negócio do sistema, são as regras que vão definir como o sistema vai se comportar. Então, se a gente pensar em regras de negócio, se a gente pensar qual é o conceito disso, na teoria, há uma restrição imposta pelo negócio que regulamenta o comportamento de um procedimento operacional do negócio. São políticas definidas pela administração da empresa. São originárias das leis, portarias, normas definidas pelos órgãos. Regras de negócio têm vida totalmente independente do sistema. Podem ser criadas e obedecidas sem o uso do sistema. Mas, uma vez implantado um sistema na organização, este deve obedecer às regras de negócio. Beleza, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma regra de negócio, ela independe do sistema. Só que se eu fizer um sistema para informatizar aquele negócio, ele tem que atender essas regras. Por exemplo, um aluno da UFOPA, para ele passar em uma disciplina, a nota dele tem que ser maior que 6. Né? Se a média der menor que 6, o que o SIGA faz? O SIGA reprova o aluno. Mas o SIGA reprova o aluno porque o SIGA é mau? Não. O SIGA, ele reprova o aluno porque... Passando aqui para frente. O SIGA, ele reprova o aluno porque tem um regimento da UFOPA que diz que o aluno ele só vai ser aprovado na disciplina se ele tiver uma nota igual ou superior a 6. Isso não é o SIGA, isso é o regimento da UFOPA. Do mesmo jeito, o regimento da UFOPA diz que o aluno ele só é aprovado se ele tiver 75% de frequência.
Aí, quando a gente lança lá a frequência de vocês, se for menor que 75%, o SIGA reprova por falta. O que é isso? É uma regra de negócio. Novamente, o SIGA reprova porque ele é mau? Não, o SIGA reprova porque tem escrito lá no regimento. Então, seja qual for o sistema que for feito para o FOPA, vai ter que olhar para o regimento e vai ter que implementar as regras. Isso quer dizer que somente as regras elas existem independente de ter um sistema ou não. Só que se tiver um sistema, essas regras de negócio elas vão ter que ser levadas para o sistema. Bora ver um outro exemplo. Vocês pouco frequentaram lá o FOPA, nem mal deu tempo de frequentar, né? Mas lá na UFOPA tem a guarita. Aí, quando a gente quer acessar um laboratório, a gente vai lá na guarita e pega a chave. É assim que funciona ali. Não tem nada informatizado. A gente vai lá na guarita, pega a chave, e aí o guarda nos dá a chave e a gente anota o nosso nome e o nosso documento. E a hora que a gente pegou a chave. Quando a gente devolve a chave, o guarda vai lá nessa planilha dele em papel e anota que ele recebeu a chave e coloca o horário. Se fosse feito um sistema para informatizar isso, um sistema que não precisasse o guarda anotar a hora de quem pegou, a hora, mesmo que tivesse esse sistema, ia ter que ter uma regra nele que somente pessoas autorizadas a acessar aquele determinado laboratório poderiam pegar a chave. Isso é uma regra que existe na vida real. E da feita que eu coloque um sistema para informatizar esse negócio, que seria a questão da segurança, a questão das chaves lá da instituição, mesmo essa regra teria que ter. Eu teria que ter um cadastro de pessoas que podem acessar uma determinada sala e a chave só poderia ser liberada para esse conjunto de pessoas, né? Então, independente de ter um sistema ou não, essas regras existem. Mesmo que a gente não tivesse um SIGA, mesmo que o professor tivesse que fazer tudo manualmente, o controle de frequência, o lançamento de notas, mesmo assim, quando ele fosse calcular a média no papel dele ou numa planilha, se o aluno tivesse a nota menor que 6, ele seria reprovado. Então, não é o sistema. São regras que existem no mundo real que eu preciso colocar. Todas as regras de negócio, elas são relacionadas às regras que existem no mundo real? A maioria delas, sim. As outras são regras que a gente quer colocar no sistema para uma melhor eficiência. Exemplo, eu tenho o campo nome lá, né? E aí eu quero colocar uma regra que diz assim, olha, eu só aceito no campo nome até 50 caracteres. Nomes acima de 50 caracteres não serão cadastrados. Veja que isso é uma regra de comportamento do sistema. Não é uma regra que existe no mundo real, porque existem pessoas que têm nome com mais de 50 caracteres. Mas eu quero colocar essa regra no sistema. Isso também é uma regra de negócio. A maioria das regras de negócio, elas vêm do negócio e são impostas ali para aplicação, porque ela existe no mundo real. Mas existem algumas outras que a gente pode adicionar para o melhor comportamento do sistema, como, por exemplo, essa de, no campo nome, eu não posso ter o nome mais de 50 caracteres, senão ele não deixa cadastrar. Mas isso é uma opção do analista de requisitos, ele também pode deixar livre. Outras regras de negócio que também não são tão claras no mundo real, mas que a gente tem que colocar no sistema. Por exemplo, no cadastro de usuário, eu tenho que definir quais são os campos obrigatórios ali. Na vida real, o que a UFOPA quer saber, por exemplo, do aluno? Ela quer saber o nome dele, claro. Ela quer saber o CPF dele. Ela quer saber onde o aluno mora, então ela quer saber o endereço. Essas informações que a gente entende como necessárias para o negócio, a gente coloca esses campos como obrigatórios. E isso passa a ser uma regra de negócio. Por exemplo, no cadastro de usuários, campos nome, endereço, telefone e CPF são obrigatórios. Isso é uma regra de negócio. Aí, quando o programador receber essa regra de negócio, o que ele vai fazer? Quando ele programar aquele formulário, ele não vai deixar salvar se esses campos não forem preenchidos. Então, as regras de negócio, elas definem o comportamento de um sistema baseado na vida real e algumas coisas que a gente quer restringir também baseado no sistema. As regras de negócio, quando a gente vai escrever, a sentença ela deve ser... Ela não tem assim, um caráter tão verbal, mas ela sempre tem um caráter restritivo.
Por exemplo, termos como sempre que, somente, só ou quando são muito característicos de regras de negócio. Por exemplo, o aluno somente é aprovado se ele tiver a nota 6. Sempre que o aluno tiver uma frequência inferior a 75%, ele é reprovado. Vejam que ele tem um caráter mais restritivo quando a gente escreve regras de negócio. Somente o administrador pode cadastrar novos alunos e professores. Somente o professor da disciplina pode lançar a nota da disciplina. Veja, quando a gente fala em... o usuário pode enviar somente 10 fotos por vez em mensagem no WhatsApp. Uma mensagem enviada no grupo somente pode ser excluída para todos por quem o enviou. São regras de negócio que restringem. Então, quando a gente escreve, sempre tem um A de restrição, certo? Ela restringe um processo. No geral, a administração da empresa ela consegue perceber essa regra. Então, a maioria das regras, quem vai dizer para vocês vai ser o usuário. Ela não descreve como a regra será verificada, nem como as operações deverão ser realizadas. Ela descreve somente o que o processo irá executar. Então, a nota de aprovação do aluno na UFOPA, a média tem que ser maior que 6. Como é calculada essa média? Não vai ser a regra de negócio que vai definir, tá? Ela tem vida própria, poderia ser atendida sem uso do sistema. Isso a gente já falou, não é regra de negócio. Mesmo que eu não tenha no sistema, ela vai continuar a existir. Então, mesmo que não existisse o SIGA, continuaria a existir a regra que um aluno ele só é aprovado se ele tiver uma nota maior que 6. Pertence ao domínio do negócio e não do sistema. Então, na verdade, aquela regra ela existe porque ela existe no mundo real. Uma regra de negócio, ela tem que obedecer esses critérios aqui. Ela tem que ser única, ela tem que ser completa, ela tem que ser consistente, ela tem que ser atômica, ela tem que ser não ambígua, ela tem que ser verificável, rastreável e exemplificável. Como assim? A regra de negócio, ela tem que ser única no sentido de que eu tenho que descrever nela tudo que ela faz. Ela não deve atender a mais de uma restrição. Por exemplo, eu não posso ter uma regra de negócio que diga assim, o aluno da UFOPA, ele é reprovado se ele tirar uma nota menor que 6. Mas o aluno da agronomia, a nota dele de reprovação é se ele tiver nota menor que 8. E o aluno da ciência da computação é se ele tiver nota menor que 9. Não, as regras de negócio, elas são únicas, elas têm que valer para tudo. Eu não posso colocar várias responsabilidades numa regra de negócio. Uma regra de negócio ela tem que ser completa, ela tem que ter início, meio e fim. Por exemplo, ele cita aqui um exemplo de uma regra de cálculo de salário. Aí ele diz que ela não é completa porque existe uma forma de calcular diferente para calcular o salário de um profissional afastado há mais de 15 dias. É um exemplo dele. Então, quando eu escrever uma regra, ela tem que ser completa em si. Eu não posso escrever uma regra e daqui a pouco eu ter outra, daqui a pouco eu ter outra, porque ela nem é única, nem é completa. Então, a regra, ela tem que valer para tudo. Ela tem que ser consistente. Ou seja, eu não posso ter uma regra dizendo uma coisa e outra dizendo outra. Aí aqui é muito parecido com o exemplo. Eu não posso dizer que, ora um aluno ele é reprovado com 75% de falta, ora ele é reprovado com 50%. Ela tem que valer, é uma regra, né? Claro que pode ter uma exceção, mas se tiver exceção, é dentro da regra. Então, somente o professor da disciplina pode lançar a nota do aluno. Porém, se o professor for afastado por algum motivo, o coordenador do curso pode lançar a nota. Eu tratei a exceção dentro da regra. Quer dizer, eu coloquei a regra, por regra, somente o professor da disciplina. Agora, se o professor for afastado, eu posso colocar que o coordenador, ele lança a nota, por exemplo. Então, eu escrevi uma regra, mas dentro da regra eu já pensei numa possibilidade de exceção e escrevi dentro da regra mesmo. A regra de negócio, ela não pode ser ambígua, ou seja, eu não posso deixar margem para várias interpretações. Eu não posso dizer, ora uma coisa, ora outra coisa. Eu não posso dizer que, ora, um aluno da UFOPA, ele precisa
ter aprovação de, no mínimo, uma disciplina no semestre e depois dizer não, ele pode reprovar em todas. A regra de negócio ela precisa ser verificável, ou seja, eu tenho que depois conseguir testar. Se eu digo que, no momento do envio de fotos no WhatsApp, eu só posso enviar até 10 fotos, depois eu tenho que verificar se isso é verdade, se o implementador fez da forma correta. Aí eu vou lá, tento enviar 11 fotos. Se der erro, é porque ele realmente implementou essa regra. Então, toda a regra de negócio eu tenho que conseguir depois testar. Isso é uma forma de pensar no momento que eu vou descrever. A outra é que a regra de negócio, ela é rastreável, ou seja, eu sei a que requisito ela está associada. Então, é por isso que ajuda a gente já ter feito as telas no momento de pensar nas regras de negócio, porque aí eu começo a pensar as regras de negócio para cada tela. No cadastro de usuário, quais regras eu quero ter aqui? Eu quero ter uma regra que diz que somente usuários com CPF válido podem ser cadastrados. Beleza, tenho uma regra. Eu tenho outra regra que um aluno ele tem que ter uma matrícula para ele ser cadastrado, é um campo obrigatório. Outra regra. Eu tenho uma regra lá no cadastro de usuário que diz que nome, CPF, endereço e telefone são campos obrigatórios. Outra regra. Eu tenho uma regra que diz que somente o administrador pode cadastrar novos usuários. Olhei para a tela de cadastro de usuário e comecei a pensar em várias regrinhas. Aí agora vou lá para a regra de cadastro de vacinação. Aí posso ter uma regra lá. Eu tenho que somente posso cadastrar vacinas do tipo AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Botei lá uma regra. Só posso cadastrar esses 3 tipos, porque são só esses 3 tipos que estão sendo aplicadas aqui na cidade. Então, eu olho para as telas e começo a colocar regras. Agora, essas regras elas têm que ter sentido. Eu não posso criar regras também que depois não façam sentido no mundo real. Ou seja, não posso ter uma regra que diz lá, somente cada vacina eu tenho que cadastrar pelo menos 4 doses. Eu sei que essa regra não existe no mundo real, né? Que a gente toma 2 doses e no máximo 3 agora, algumas pessoas. Então, essa regra não existe no mundo real, não vou colocar essa regra no meu sistema. Agora fica mais fácil eu olhar para as minhas telas e começar a pensar. As regras, elas também têm que ser exemplificáveis, ou seja, quando eu escrever a regra de negócio, eu tenho que conseguir exemplificar. Do tipo, um aluno que ele não se matricular em mais de 3 disciplinas no semestre, ele vai ser inativado no cadastro do SIGA. Estou inventando, gente, não tem essa regra, não. Aí eu dei um exemplo. Por exemplo, o aluno vai lá e se matricula em só 2 disciplinas. Aí o SIGA vai lá e cancela a matrícula dele, porque ele tem que estar matriculado até no mínimo em 3. Então, quando eu falo uma regra de negócio, eu tenho que poder dar exemplos sobre ela, para poder ser uma regra de negócio mais fácil de ser entendida, tá? E como é que a gente escreve essas regras de negócio? A gente escreve essa regra de negócio no nosso português comum mesmo. A gente vai lá e diz, para validar uma pessoa, eu tenho que ir lá e verificar se o CPF dela é válido no cadastro da Receita Federal. E como é que a gente vai documentar essa regra de negócios? Eu deixei para vocês um exemplo de um documento, na verdade é só um template, assim como vocês tinham do documento de visão. E eu gostaria de poder compartilhar, mas ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui, gente. Apareceu. Vamos ver se carrega. Ok. Então, a gente tem lá esse documento, que é um documento parecido lá com o documento de visão, onde vocês têm aqui o histórico de versão, assim como tinha lá no documento de visão. E aqui, gente, vocês vão ter... Opa, estou rolando a tela errada. Vocês vão ter aqui o objetivo, que é que vocês não precisam mudar nada. E aqui, basicamente, é isso aqui. Vocês vão dar o nome da regra. Por exemplo, o nome da regra é validar
CPF de usuário. É uma regra de negócio que vocês estão criando. Aí vocês vão colocar lá, somente usuários com CPF válidos à Receita Federal poderão ser cadastrados. Isso é uma regra que vocês estão definindo no sistema de vocês. Aí vocês vão ter uma regra notificação. Em caso, por exemplo, de um frequentador da UFOPA com teste positivo, todas as pessoas registradas na mesma data que este frequentador acessou a universidade serão notificadas pelo sistema. Através de uma mensagem SMS no celular cadastrado. Uma regra. Estou dizendo aqui que o sistema de vocês vai notificar. Como ele vai notificar? No formato de SMS, todas as pessoas que estiverem em contato no mesmo dia na instituição com essa pessoa que foi positivada. Por exemplo, é obrigatório? Não, a gente está inventando regra aqui, gente. Por exemplo, campos obrigatórios de cadastro de usuário. Outra regra. Vocês dão um nome e vocês escrevem a regra no português tradicional mesmo. Lembrando que ela não pode ser ambígua, ela tem que ser completa. Aquelas regras que a gente viu, né, que eu passei para vocês. Então, no cadastro de usuário, os campos nome, CPF, endereço e telefone são obrigatórios. Outra regra. E assim, eu vou preenchendo o meu documento de regra de negócios. Entenderam? Estão com alguma dúvida? Como é que funciona? Tudo certo? Vocês estão aí ainda? Vocês foram dormir que está chovendo? Olha, eu vou entender que vocês entenderam. E aí, estamos aqui. Tudo certo, Lucas? Aí, reagiram. Que bom. A professora às vezes fica com medo de estar falando sozinha. Acho que os outros professores já devem ter falado isso para vocês, né? E a gente está doido para ir para a sala de aula, ver a carinha que a gente pelo menos vê quando vocês estão entortando a cara, quando vocês já querem ir embora. Aqui nem isso a gente consegue ver. Mas, enfim. Enfim, a gente não vai reclamar, porque a gente está dando um jeito, né? E passar a chuva que os passarinhos daqui já estão cantando. Eu não sei se vocês escutam. Deixa eu ver aqui. A Miraldo tá ruim, né? É porque dependendo do local que vocês estão, essa chuva deve estar influenciando a internet. Mas não tem problema, a gente está gravando, que é para contornar esse tipo de situação mesmo. Quando estiver ruim, vocês assistem depois. Porque eu sei que às vezes a voz fica falhando, é chato mesmo. Mas aí depois vocês assistem, que é mais tranquilo. Por isso que a gente grava. Tá? E aí, seguindo, então a gente já viu como são as regras de negócio. Aí vem o nosso exercício 1. Seguindo o modelo disponível no Classroom, elabore as regras de negócio para o sistema prototipado. Então, esse modelo que eu mostrei para vocês, lá o Word, já está disponível lá no Classroom. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em regras de negócio para o sistema que vocês já prototiparam. Vão olhar para cada tela e vão começar a criar as regras. Da mesma forma que eu estava fazendo há pouco. Pensar nas regras para cada tela que vocês criaram e preencher essa documentação, certinho? Aí, professora, só isso a aula? Não, porque como esse assunto não é tão curto e é tranquilo, não é tão longo, desculpa, e é tranquilo, eu adicionei um outro que é bem pontual. E vocês vão entender agora o porquê que ele é tão pontual assim. Glossário. O glossário é
o glossário que vocês já devem ter ouvido falar, aquele conjunto de termos onde a gente coloca o termo e a gente diz o significado dele. Por que que ele é importante? Muitas vezes a gente está trabalhando com um negócio que a gente não tem tanto domínio assim. Ou a gente quer explicar um termo para o usuário que a gente sabe que depois ele pode ter dificuldade. Ou a gente trabalha em uma organização que é cheia de sigla. A UFOPA, vocês já devem ter percebido que tem algumas siglas, do tipo, a gente fala assim, AUIEG, AUIBEF, AUISCO, são siglas, né? Vamos lá na Propit, isso é na Proen, isso é na Proges. Para quem não é da instituição, pode ter uma dificuldade de entender o que é a Proen. Saber que a Proen é a Pró-Reitoria de Ensino. Saber que a Propit é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Saber que o IEG é o Instituto de Engenharia e Geociências. Se a gente estiver fazendo um sistema para a UFOPA, por exemplo, e a gente acha importante que as pessoas, quando leiam aquela documentação, saibam o que são as siglas, que às vezes a gente vai precisar citar, a gente coloca isso no glossário. Por exemplo, vocês podem ter lá a questão, a Anvisa diz que são 2 vacinas, mas o que é a Anvisa? Né? Pode ser que a pessoa que leia aquela documentação não saiba. Ou vocês estão escrevendo o documento e na hora vocês usam um termo da tecnologia que vocês querem que o cliente de vocês saiba o que é. Por exemplo, o campo bairro é do tipo Combo Box, o que permite que o usuário selecione um bairro de cada vez. O usuário, quando lê isso, ele pode não saber o que é um Combo Box. E você escreveu o que é o Combo Box lá. Para tentar minimizar esse problema, vocês podem colocar lá no glossário o que é esse termo Combo Box. Então, o glossário, ele nada mais é do que um documento mesmo auxiliar que vem descrever os termos que são importantes no projeto, e ele é importante para garantir que os conceitos envolvidos são interpretados da mesma forma por todos os membros da equipe. Quando a gente está falando de um sistema comum, tradicional, a gente não consegue enxergar tanto a importância de um glossário. Mas quando a gente está falando de um sistema, de um negócio diferenciado, que às vezes nem a gente da tecnologia da informação entende tanto, o glossário se torna importante. De novo, se você citar esse exemplo de um laboratório, eu vou informatizar um determinado laboratório. E aí, eu sou analista de requisitos e converso lá com o coordenador do laboratório. E aí ele começa a falar, não porque o reagente, não porque a gente tem que colocar isso aqui na pipeta. E aí, a gente é de tecnologia da informação e não conhece esses termos específicos de um laboratório. Porque a gente precisa controlar os recipientes para saber quais são os recipientes tóxicos e os que não são tóxicos. Aí a gente da computação vai dizer, o que é isso? E quando eu passar para o meu programador, escrito lá, eu preciso ter um cadastro que vai controlar os recipientes tóxicos e não tóxicos, o meu programador pode ficar em dúvida do que é recipiente. Eu conheço recipiente, mas recipiente eu não conheço. E tem que ter um cadastro das pipetas. Aí o programador pode dizer, mas o que é pipeta? Nunca ouvi falar disso. Onde que eu vou colocar esses termos? Aqui no glossário. Então, o glossário ele se torna muito importante quando eu estou falando de sistemas que usam terminologias que não são do nosso dia a dia. No nosso sistema que vocês estão fazendo agora, vocês não vão encontrar tantas terminologias assim para colocar, não. Por quê? Porque é um sistema mais do nosso dia a dia, né? Mas se vocês quiserem colocar lá, por exemplo, termos como SIGA, termos como até o próprio FOPA, o que significa, termos mais relacionados ao sistema de vocês, que vocês acham que são importantes, coloquem lá no glossário. Mas lembrando que, como é um sistema que a característica dele não ter... ser bem conhecido pela maioria das pessoas, então não vai ser tão grande glossário, não. Mas quando são sistemas de natureza
muito longe do que a gente costuma trabalhar, aí o glossário costuma ser um documento bem cheio e que nos ajuda bastante, quando a gente não conhece. Então, o glossário, a estrutura dele é muito simples. Só tem a introdução e a definição dos termos dele. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu coloquei também lá o exemplo de um glossário. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, né? Então, do mesmo jeito, o glossário ele tem um histórico de versões, assim como o glossário lá assim como regra de negócio, documento de visão. E, basicamente, o glossário ter o termo e a definição do sistema. Então, por exemplo, o que é o termo FOPA? O FOPA é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu usei também o termo avisa, o que é? Eu usei aqui o termo que eu quero que todo mundo saiba, que é SMS. O que é isso? Eu também usei, professor, o termo lá, porque eu não consegui um termo melhor, tive que colocar o termo text box. Põe aqui o que é. E se vocês tiverem consultado alguma referência, que aí é a referência, como vocês viram lá em metodologia científica mesmo. Se vocês, para saber o que era SMS, buscar esse termo de algum lugar, coloca aqui com a referência que vocês utilizaram. Então, o glossário é um documento super simples, e a gente pode até achar que ele não é útil, mas ele é útil sim, principalmente quando a gente está trabalhando com sistemas de negócios muito diferentes do que a gente costuma lidar no nosso dia a dia, certo? E aí, para variar, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, para a apresentação, apresentar de novo. Então, vocês conheceram lá o glossário, como um documento bem simples, mas que tem essa questão de ter a introdução, a definição dele, que são os termos, as definições e os sinônimos, e as referências, certinho? Aí, tem o exercício, como sempre, que é seguindo o modelo. Opa, tem um errinho aqui, peraí. Só consertar o erro de escrita que ficou aqui, a gente já resolve. E aí tem o segundo exercício, mas que também é super simples, seguindo o modelo disponível no Classroom, elabore o glossário para o sistema prototipado, certo? Professora, mas eu não consigo pensar em mais de 3 termos. Não tem problema. O objetivo é que vocês conheçam mais essa forma de documentar requisitos, certo? Porque lembrando que o objetivo da disciplina é que a gente saia sabendo fazer o documento de requisitos de um sistema. O documento de requisitos de um sistema não é o único documento que eu falei para vocês, é um conjunto de documentos, onde a gente já viu documento de visão, a gente já viu protótipo, agora vocês estão conhecendo regras de negócios e glossário, ainda vamos ver requisitos não funcionais, cenários de uso e diagramas de caso de uso. Aí a gente fecha essa primeira etapa da disciplina. Certinho? Então, gente, é isso. A aula de hoje, o objetivo era que vocês saíssem daqui conhecendo regras de negócio e glossário, que é o nosso marco da aula de hoje. E a gente continua na próxima aula conhecendo mais o novo documento que vai ser os requisitos não funcionais. Já está lá no Classroom a aula de hoje, os slides, né? Esses modelos, e também já tem a tarefa, que como vocês sabem, a gente sempre dá uma semana de prazo, então vocês têm até o próximo sábado para fazer as regras de negócio e o glossário. Quem não entregou ainda o protótipo, eu peço que façam para entregar no prazo. Até hoje,
Para entregar fora do prazo a partir de amanhã, lembrando que perdeu o prazo, façam. É sempre melhor fazer atrasado do que não fazer, tá bom? Então é isso, gente. Agora vocês estão liberados para voltar a dormir e curtir a chuvinha e o friozinho, beleza? Então, obrigada, pessoal, por vocês terem acordado cedo e estar aqui no sábado de chuva. E até a próxima semana. Obrigado, professora. Bom final de semana. Vocês também.